Exatamente. Mas te perguntar, cara, vamos falar então que muitas pessoas começaram na corretora. Qual maneira seria possível para essas pessoas sofrerem um acidente de barco? Como elas limpam esses satoshis? Tá. Existe o jeito. Eu vou falar um jeito mais simples até o jeito mais complicado, tá? O jeito mais simples que ela tem para fazer para ela limpar isso aí, para ninguém saber que ela tem nada. Pega o seu satoshinho que você tem na corretora, transforma ele para real, saca esses reais para sua carteira, para sua conta do banco, encontra um P2P, compra dele, entenda que se o P2P ele não vai dizer o quanto você tem, não vai falar o quanto você tem, não vai declarar para ninguém, né? Ele não vai declarar assim, tipo, né? Logicamente, né? Ele não vai dizer para ninguém que você comprou dele, que ele te vendeu nada. Ele não pode ter nenhuma informação sua, CPF, RG, nada, certo? Então, você não dando essa informação para ele, você basicamente está desvinculando, né? Você, pessoa, do que você tem, né? E aí você pode simplesmente comprar dele, colocar na sua carteira, na sua cold wallet e pronto. Então esse é o jeito mais simples. O cara tem dinheiro, o cara tem Bitcoin, o cara já tem um Bitcoin, ele já comprou Bitcoin. Qual que é o jeito mais simples que ele faz para anonimizar ou arrancar essa possibilidade da corretora saber que ele tem esse valor? Vende o Bitcoin que você tem da corretora, saca e compra em P2P. Ponto. Esse é o jeito mais simples. É o mais tranquilo e provavelmente, dependendo da quantidade que a pessoa tenha de Bitcoin, é o mais barato para ela fazer. Até porque tem corretora que você vai gastar R$ 150 para sacar em Bitcoin, para sacar. Sendo que um P2P, ele pode te vender via Lightning, por exemplo, e o cara nem cobrar as taxas de transação. Ele vai cobrar só o valor dele lá, que pode ser diferente do valor que seja. Então, esse é o jeito simples. Agora, vamos supor que você tenha o jeito mais complicado. Qual que é o jeito mais complicado? E aqui eu não vou explicar cada passo, porque para eu explicar cada passo, a gente teria que. Isso aí seria só uma sessão explicando isso, e eu não tenho conhecimento suficiente para destrinchar tudo isso. Então, a minha recomendação é que qualquer pessoa que queira saber esses passos, em algum momento foi explicado, muito bem explicado, ou pelo Dove ou pelos bitcoinheiros. Então, se vocês querem saber mais informações, se vocês quiserem entender mais, compreender mais, vejam o canal do Bitcoinheiros, vejam o canal do Dove e entrem no Discord do Bitcoin Discord, que lá tem um monte de gente, que você tem lá a galera que é bitcoinheira do Brasil, agrupada, que é a galera que, sabe assim, tem um conhecimento muitíssimo maior do que o meu. Eu sou uma ameba perto deles, e eles têm um conhecimento muito mais técnico que eles podem explicar para vocês. Mas como que você pode fazer para você ter 100% de certeza que não tem nenhum jeito que você tem? Vamos supor, você tem um Bitcoin, você não vai querer fazer essa transação, porque vai gerar muito dinheiro, juntar muito dinheiro, e vai ser meio complicado. Então, o que você pode fazer se você tem uma quantidade grande na corretora? Você pega e manda para uma carteira sua, que é uma carteira Lightning. Você pega essa carteira Lightning, ou você manda, por exemplo, você manda on-chain da corretora para uma carteira que aceita on-chain e que seja Lightning. Você vai pegar essa carteira que você mandou, né, que é Lightning também, e vai transferir via Lightning
para uma outra carteira, que é a Lightning também. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer para anonimizar. Por quê? Porque você quebra a análise da blockchain. Então, você está usando a Lightning, porque a Lightning ela é uma segunda camada do Bitcoin, e ela não, os dados eles são anônimos, ou eles só existem para as duas pontas que fazem a transação, que seria a carteira 1 para a carteira 2. Então, qualquer governo que bata o olho, qualquer pessoa que bata o olho lá e tente verificar, tente ir atrás, né, na blockchain para tentar encontrar quem é você, então ali você quebra. Primeira coisa que você faz, você quebra ali. Então você transfere pela Lightning para uma outra carteira, certo? Aí você pega essa carteira Lightning, e transfere via on-chain para uma outra carteira, seja da Sparrow ou da Samurai, certo? Você transfere para uma dessas duas carteiras. Por quê? Porque agora você vai fazer um mixing, que é basicamente pegar um monte de gente e você vai colocar dentro de um liquidificador e você vai colocar todos os bitcoins dessas pessoas lá dentro, vai bater e depois esse liquidificador vai dar de volta para as pessoas as moedas que elas têm em um outro endereço. Então, o mixer, ele não vai simplesmente limpar os seus bitcoins, que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Você não vai limpar os bitcoins, você vai sujar todos os bitcoins. Então, não é ele não vai limpar, ele vai fazer o contrário, ele vai sujar. Então, vamos supor que dentro desse mixer tenha um cara lá que ele roubou, um hacker que ele roubou 10 mil bitcoins de uma corretora, suposição. E você entrou no mixer junto com ele, e ele vai ficar mandando para uma outra carteira, que vai mandar para outra carteira, que vai mandar para uma outra carteira, que vai mandar para você de novo. E aí ele vai mandar para uma carteira que você determinar, que você escolher os seus bitcoins. Só que ao invés de mandar os bitcoins que entrou, ele vai mandar uma parte desses bitcoins que estão sujos. Mas tudo bem. Por quê? Porque é um mixer. E como você colocou dentro de um mixer, ninguém sabe que aqueles bitcoins são do cara, não são do cara, não dá para saber. Por isso que é importante você usar um mixer. Então, o mixer, você sujou todos os bitcoins lá dentro e você pode deixar dentro de uma wallet sua, de uma code, e tá tudo certo. Esse é o jeito mais tenso e mais difícil de você fazer, mais custoso, mais trabalhoso, mas que você garante com 100% de certeza, ou 99,9999% de certeza, que ninguém vai saber que aquele Bitcoin que você comprou, lá, seja em qualquer corretora, é seu. Então, você faz duas quebras muito importantes, que é a quebra da on-chain, usando a Lightning. Isso aí já é uma grande desvinculação de você, do seu perfil da corretora para o Bitcoin, e aí você faz para o seu Bitcoin, e aí você faz um mixer, que é justamente que, assim, se existe a possibilidade deles conseguirem fazer essa conexão, que é mais fácil você ser morto por um pato assassino em Marte do que eles conseguirem fazer, mas existe essa possibilidade. Se eles conseguirem, ainda tem um mixer, que aí é você ser morto duas vezes por um pato, uma em Marte e outra em Plutão, certo? Que eles conseguirem de encontrar os seus bitcoins. Então, você fazendo isso, você garante um anonimato mais próximo do perfeito. Vamos colocar assim. Mas isso significa que todo mundo tem que fazer isso? Não, não significa isso. Você pode fazer de um jeito mais simples. Tudo depende do como você está disposto a sentar a bunda na cadeira, entender
ler, estudar, compreender, fazer os testes, quer dizer, baixar, comprar as coisas que você precisa comprar, baixar os aplicativos que você precisa baixar, entender, compreender, fazer os testes, usar, fazer com um pouco do valor, ver o quanto você vai ter de custo para você fazer tudo isso. Aí você fazer com uma parte maior e depois você fazer com tudo, depois que você tiver certeza daquilo que você está fazendo, você fazer tudo isso. Então, você tem um jeito mais simples, que é simplesmente você transformar em real, pegar esse real e comprar com P2P, ou fazer esse processo todo inteiro. Então, vai depender da pessoa. Qual que é o melhor? Não sei. Vai de cada um. Sempre pensando assim. A vida você tem uma balança. Ou você tem mais comodidade ou mais segurança. Você nunca vai ter os dois. Ou você vai ter mais comodidade, que você vai ser uma coisa mais simples, mais tranquila, e você não vai ter tanta segurança assim. Ou você vai não ter nenhuma comodidade nenhuma, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer, você vai ter que testar, você vai perder dinheiro, você vai perder um monte de coisa, até você entender, compreender, fazer de novo, ter 100% de certeza das coisas que você está fazendo, aí você vai falar, olha, agora entendi tudo certo, e aí você vai fazer. Então, ou seja, zero comodidade e uma segurança absurdamente grande. Então, tem essas duas opções, entendeu? Sempre dou essas duas opções. Por quê? Porque uma é o máximo da comodidade e outra é o máximo da segurança. Ah, mas o cara é novo, o cara não vai saber da parte da segurança. A questão não é essa. A questão é que eu estou mostrando para ele o que ele pode fazer para ele ter o máximo. Ah, mas ele não sabe. Ótimo! Tá aí uma boa coisa para ele começar a estudar quando ele não tiver tempo. Ele vai começar a estudar o que é o Bitcoin, o que é a Lightning, vai estudar o que é a segunda camada, vai entender, vai compreender, vai ver como é que funciona a Lightning, vai, quem sabe, baixar a carteira, vai fazer a carteira, vai ver como é que funciona, vai comprar a P2P, vai usar a Lightning primeiro, durante uns 6, 7 meses, vai compreender, vai entender, vai saber como que funciona. Aí ele vai, não, beleza, agora eu vou ver como é que eu faço para fazer o Submarino Swap. Ah, o que é o Submarino Swap? Você vai lá, vai pesquisar, vai ver, vai conseguir entender. Conseguiu entender? Não, beleza, agora eu vou ver. Mas por que Sparrow? O que é Sparrow? O que é uma carteira da Sparrow? O que é uma carteira da Samurai? Por que essas duas? Por que não pode ser uma carteira da Blue Wallet, por exemplo? E por que é Mixer? O que é isso? Como é que funciona? Como é que eu sei que o cara não vai receber o Bitcoin e ele vai ficar com ele e ele não vai me devolver? Como que eu garanto isso? Cara, vai estudar. É um processo, é um passo a passo que a pessoa vai estudando e vai entendendo e vai fazendo. Ah, mas isso significa que se você não fizer, você não tem como ter privacidade? Não, você tem. Acabei de mostrar. Você vai lá, transfere para real, transfere para um seu P2P, tá ótimo, tá maravilhoso.